precisamos abandonar os remendos que não funcionam. O primeiro remendo que Jesus vai falar que não funciona, e talvez você esteja tentando tapar buraco na sua vida de uma maneira que não vai dar certo, se encontra em Marcos 2, versículo 18 e 19. A Bíblia diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhes perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo. Olha que interessante que a Bíblia vai nos falar aqui, que alguns judeus vão chegar para Jesus e lhe perguntar: Jesus, por que os seus discípulos não jejuam como os discípulos de João e como os discípulos dos fariseus? Por que eles estavam perguntando isso? Na época de Jesus, os judeus mais rigorosos, mais fervorosos, eles jejuavam regularmente. E embora isso não fosse uma ordem de Deus, não era algo que todos os judeus faziam, eles faziam isso apenas uma vez no ano. Esses judeus mais rigorosos, eles jejuavam 2 vezes por semana. Uma vez na segunda-feira e outra vez na sexta-feira. E eles jejuavam das 6 da manhã até às 6 horas da tarde. Eles faziam isso sempre. E é por esse motivo que essas pessoas vão perguntar: Jesus, por que os seus discípulos não agem da mesma forma, não fazem assim? E é interessante a resposta de Jesus. Jesus vai dizer assim: como podem os convidados do noivo jejuarem quando este está com ele? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Casamento, o que tem a ver com jejum? E é interessante porque naquele tempo o casamento era a festa mais aguardada na vida de uma pessoa. Mas esse era uma festa muito aguardada nos tempos de Jesus, porque eles eram muito pobres, a vida era muito difícil. E quando alguém casava, ao contrário dos dias de hoje, quando termina o casamento, o que o noivo e a noiva fazem? Eles vão para a lua de mel. No tempo de Jesus não existia lua de mel. Que pena, não existia. Era um pouquinho diferente. Quando terminava a festa, eles ficavam uma semana em casa e os padrinhos, os convidados especiais do noivo, eles ficavam fazendo festa uma semana com ele. Já pensou que bênção? Na tua lua de mel, teu pai, tua mãe, tua tia, teus amigos, que bênção. A sogra, irmão, ei! Mas nos tempos de Jesus isso era normal, a família participava ali da festa. Era uma semana todo mundo junto, mas essa era uma festa tão especial que nesse tempo, aquelas pessoas, mesmo os religiosos, eles ficavam desobrigados de fazer esses jejuns, porque era tempo de celebração, e jejum também é símbolo de luto. Então na época da festa do casamento, você não precisava jejuar. Aí Jesus vai pegar esse exemplo e vai falar assim: eles não fazem jejum porque o noivo está com ele. E o que Jesus queria ensinar? Jesus não era contra o jejum, ele não era contra a gente ter a nossa religiosidade, mas o que Jesus queria dizer e nos ensinar é que a devoção verdadeira, ela não se estabelece com ritos vazios ou com liturgias apenas. O mais importante não era fazer o jejum, o mais importante era a presença de Jesus, o relacionamento com Ele. E muitos de nós não temos a nossa vida transformada, não temos libertação que vem do alto, nada muda, nada acontece, porque buscamos a Deus através de falsas devoções. A gente está tão preocupado em seguir o rito, a liturgia, e quando a gente vê, a gente perde o mais importante, que é o relacionamento com Jesus. Quantas vezes, quantas pessoas, a gente está preocupado em fazer a campanha, em vir, em acontecer, e a gente perde a bênção. Entender que tudo isso é para que possamos nos conectar com o alto, nos relacionar com Jesus. E durante muito tempo na minha vida,
Eu busquei mudar, eu busquei transformação através de falsas devoções. E eu nem percebia. Desde cedo eu aprendi a orar. Eu aprendi que a gente orava assim. Punha a mãozinha aqui, ó, pertinho do peito, né? Aí baixava a cabeça, fechava os olhos. Aí se falava com o Papai do Céu. E quando terminava tinha que falar em nome de Jesus, amém. E eu aprendi que a gente precisava orar na hora do almoço, antes das refeições, e orar antes de dormir. E confesso para vocês que eu fazia direitinho. Chegava na hora da refeição, orava, antes de dormir, orava. Aprendi que a gente tinha que vir na igreja. Todo final de semana eu estava aqui, eu participava dos cultos. Mas sabe, quando eu fui crescendo, isso virou algo habitual, normal. E devagarinho eu cumpria os ritos, mas eles eram apenas uma devoção falsa, porque eu já não tinha mais aquela proximidade, aquele relacionamento com Jesus. E eu nunca vou me esquecer. Um dia que eu estava em casa, eu já estava querendo entrar no seminário, e o Espírito Santo de Deus falou para mim: ô seu pilantra, você não me conhece. Como assim? Você não sabe orar? Eu falei: Deus, eu sei desde criança. Não, eu não estou falando de um rito, estou falando de relacionamento. E aí eu ouvi uma pregação que mexeu com a minha vida. Eu falei: opa, eu preciso aprender esse negócio, a me relacionar com Deus assim. Eu comecei a separar tempo, todos os dias na presença de Deus. E foi algo diferente para mim, porque eu nunca tinha separado um tempo, já que era relacionamento. Eu entendi que eu tinha que ter pelo menos 1 hora para bater papo com Jesus. Só que eu nunca tinha feito isso. Então eu marquei a primeira vez: vou gastar 1 hora conversando com Jesus. E aí quando eu cheguei, eu lembro que eu pus o relógio, eu desci na garagem, porque eu fazia barulho dentro do quarto. Daí fui descendo, parei no parquinho, acordei os vizinhos, e aí parei na garagem. E eu desci na garagem e eu não me esqueço que a primeira vez foi: hoje vai 1 hora. Desci com o relógio, orei pelo pai, pela mãe, por todo mundo que eu lembrava. Quando eu olhei no relógio, tinham passado 7 minutos. Eu falei: misericórdia, como é que vai ser isso? Mas à medida que os dias foram passando, eu comecei a abandonar aquele jeitão. Comecei a me soltar na presença de Deus. Eu colocava louvores, eu cantava, eu adorava, eu conversava com Jesus, eu pedia respostas, eu falava da minha vida para Ele. E eu falava: Jesus, eu preciso que o Senhor fale hoje, eu preciso desse direcionamento. E deixa eu te dizer uma coisa: muito melhor do que fazer jejum e oração sem entender é se relacionar com Jesus. E Ele começou a falar comigo, Ele começou a se revelar. E eu lembro de uma noite que eu passei a madrugada falando com Deus. Eu tinha descido umas 2 horas, quando eu subi de novo lá, eu vi no micro-ondas, eram 5 horas da manhã. Eu falei: meu Deus! Quero dizer, tem muita gente aqui perdendo a bênção de se relacionar com Jesus. Conhece os ritos, conhece as liturgias, mas não vive a bênção ainda de uma verdadeira devoção. Essa muda a nossa vida. E dentro daquela garagem eu fui transformado por Deus. Ali o Senhor me visitou, ali Ele me deu direcionamento. Ali grandes coisas começaram a acontecer na minha vida, porque Jesus começou a se relacionar comigo. Deixa eu te dizer, você quer mudar de vida? Você quer ser restaurado? Se o leão da tribo de Judá estiver atrás de você, meu irmão, as coisas acontecem. Se você tiver relacionamento com Deus e não simplesmente cumprir as suas obrigações, fazer reza, fazer procissão, não! Eu estou falando de relacionamento. Se você for amigo de Deus, se você conhecer a Jesus de verdade, meu irmão, a tua vida vai mudar. Vai acontecer uma revolução santa. Talvez você precise abandonar hoje a falsa devoção. Levante suas 2 mãos para o céu. Feche teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, me ajuda a me relacionar contigo. Senhor Jesus, me ajuda. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Eu quero a tua presença. Amém. Irmão, busque a Deus verdadeiramente, e as coisas vão mudar na sua vida.